observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Episódio 40? 40. E o de hoje é polêmico, hein? É polêmico. O de hoje é polêmico. Tem polêmica. Aí, ó, o spoiler. É o spoiler. Não, eu tava pensando assim, vamos deixar a polêmica surpresa, mas o título do podcast já vai trazer a polêmica. Já vai ser a polêmica. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E aí, Paulo? E as placas? Quer começar já com a polêmica? Vamos começar. Começa quente. As placas Mercosul, as placas dos veículos. Teremos mais uma alteração? Alguém já ouviu falar dessa placa Mercosul? Já foi bem polêmica aí um determinado período. E agora está em discussão de novo, né? Umas coisas assim, legislação de trânsito é um negócio maluco, né? Toda hora tem alguém discutindo e é uma coxa de retalhos e tal. E essa discussão, ela já vem desde 2018. Então, que momento que a gente está agora? Tem um projeto de lei do Senado, que era para ter entrado em votação em setembro do ano passado, para alterar mais uma vez o padrão das placas de identificação veiculares. E aí essa votação foi adiada para que se fosse feita uma audiência pública para discutir o tema. Então essa audiência foi marcada agora para o dia 6 de fevereiro, o Observatório deve participar, né? O núcleo de esforço legal do Observatório está trabalhando num documento, num parecer, mais uma vez, né? A gente ir contra essa nova regulamentação, mas eu queria mostrar um pouquinho como é que foi no passado, para as pessoas entenderem. Eu separei aqui umas matérias, estão todas lá no site do Observatório. Então esse aqui, ó, é de agosto de 2018. Então foi um levantamento que foi feito na época que estava ainda essa discussão e tal, vai entrar em vigor, não vai, resolução para lá e para cá. E aí a gente fez um estudo, né, sobre custos, né, relacionado a custos. Aqui tem todas as informações. E no Brasil ia ficar mais caro. Então um dos grandes argumentos, e é o que se mantém até hoje, vamos criar mais um ônus para o cidadão sem ter um impacto positivo no sistema de trânsito, né? Porque especificamente estamos falando da discussão de ter ou não um município na placa. E aí o que aconteceu? Então pegando aqui na sequência, isso foi em agosto, né? Tava bem quente a discussão. Aí a gente escreveu um artigo também ali, tudo na mesma época, né, falando sobre as burocracias e idas e vidas sem razão no Brasil. É uma matéria que conta um pouco dessa história também. Depois a gente teve uma informação de que o Mercosul não ia aceitar a placa, né, em outros países do Mercosul não reconhecem a placa que foi definida no Brasil porque ela fugiu da resolução do Mercosul que trata da placa de identificação. Então, para que a gente está mexendo, né? Se o grande objetivo da placa Mercosul é você poder ter essa conexão entre os países, e a gente vai fazer diferente, né? Brasileiro, tem hora que a gente até desanima. Aí saiu no Jornal Nacional, né? Para entender, aqui já é novembro de 2018, e o Observatório sempre se posicionando contra, né? E aí na sequência a gente precisou fazer uma nota de esclarecimento, porque a reportagem do Jornal Nacional teve a participação do Observatório e a gente se posicionou contrário a essa mudança. E aí tem um monte de gente que é a favor, que começou a ligar no Observatório aqui e partir para cima da gente. Deu até um medinho aí na época. Então a gente fez essa nota de esclarecimento, que a gente está dizendo o seguinte: a gente é contra o processo, não é contra nenhum grupo que está defendendo isso. Então até isso precisamos fazer. Depois dessa polêmica ainda tem a bandeira, né, que tinha uma obrigatoriedade, deixou de existir, porque tinha a bandeira do município, eles queriam colocar também, uma coisa mais sem sentido ainda, né? Quem que lembra? Além do município que você nasceu ou mora, né? Em 2018, quando ainda os carros novos, foi a partir de 2020, né? Isso. Em 2018 foi que começou a troca. E aí o Rio de Janeiro, né, tinha os Janeiro veículos foi primeiro, que tinham a bandeira do estado e do... E foi uma confusão, porque era obrigatória a bandeira, né? O Rio de Janeiro acho que foi o primeiro estado que avançou na substituição das placas, considerando a bandeira, depois caiu a exigência da bandeira. O que era para ser padronizado... Criou-se mais um monte de padrões, né? E aí, em março de 2019,
tinha uma notícia que o presidente estava estudando anular a placa Mercosul. E já tinha um monte de carro emplacado com a placa nova, enfim. E aí essa polêmica, ela se traduz um pouco aqui nas resoluções. Então eu separei aqui, a resolução que rege a placa do Mercosul, o que regia é a 620. E olha só, a 620 ela foi revogada pela 729 e ela foi alterada, né? Primeiro ela altera a 590. Então a gente foi lá ver a 729. E aí quando eu chego na 729, peraí que tem umas pro meio aqui. Eu acabei pulando uma aqui, mas a 729, vamos chegar nela aqui, ó. Isso aqui é direto do site do Ministério dos Transportes, tá? 729. Aí a 729, que revogou a anterior, foi revogada pela 780, né? E ela já tinha sido alterada pela 770, 733, 741, 748, deliberação, que é quando não passa pelo conselho ou presidente do Denatran, né? Da Senatran que decide. Mas beleza, seguimos em frente. Então vamos lá ver a 780. A 780 é a que está regulamentando hoje o processo. Ó. 780. Então a 780 foi revogada de novo pela 969 agora em 22. Então a 969 é a que está em vigor. E aí ela traz aqui, revoga todas as anteriores, uma porção, e traz, né, aí o modelo atual da placa Mercosul, aqui tem todas as especificações e tal, onde que ela precisa ficar colocada. Então hoje, o que está vigorando, né, pegar essa aqui, o que está vigorando é essa. Então a gente tem a identificação, tem o QR Code, que teoricamente você consegue ter uma conferência ali sobre o veículo. Ela tem elementos de retrorefletância, algumas coisas relacionadas à segurança, bandeira do Brasil e a bandeira do Mercosul. Então essa é que está em vigor hoje e é a que deve permanecer. E essa já está no padrão que o Mercosul previa para todos os outros países do Isso, já do está bloco? no padrão Mercosul. Porque o que não estava no padrão tinha algum local aqui que era a bandeira do Estado. Tá. Chegou aqui a discutir Entrava aqui, município. assim, ó. No Rio de Janeiro entrava verdade, aqui. verdade. Entrava logo. Então estamos aí com mais uma polêmica relacionada à legislação de trânsito, mais idas e vindas. E a gente vai ter um posicionamento técnico aí na próxima semana, um parecer, que a gente vai divulgar depois para todo mundo também, que a gente vai protocolar nessa audiência pública do dia 6. E vamos tentar mais uma vez barrar essa maluquice que estão discutindo lá no Congresso Nacional. Então, o autor ele até defende, né, Paulo, que é para facilitar ali a fiscalização e tudo mais. O pessoal fala, pô, mas o QR Code, já existe um app que com o QR Code o cara bate ali e tem todas as informações. Ali ele defende também a questão de controle mais da questão turística do município e tal, mas não faz muito... Não faz sentido. Não faz muito sentido. Não faz sentido. A própria matéria do Senado, eles têm alguns contrapontos lá. Mas é isso. Então Esperidião. Esperidião Amin. Esperidião. Esperidião Amin foi governador no Paraná, não foi? Não que eu saiba, acho que não. Então apaga essa parte, então evita. Edita. O equívoco. Então era isso, né? A polêmica de hoje, o assunto principal de hoje é isso. Precisamos ficar atento, acompanhar. A gente vai monitorando o assunto e passando informações para vocês aí. Essa aqui não está no padrão. Essa não tá. Aqui, ó. Aí, ó. As bandeiras. Essa aqui, né? Aí, ó, é isso. Aí. Exato. É do estado e do município. É que entrava a bandeira do estado e do município. Quem que vai saber a bandeira do município? Eu só lembro do meu município. Mas imagina você na Argentina, né? O cara olhando assim e falou, Eu vou colocar na minha, eu vou colocar o símbolo do Santos, cara. Na segunda parte, né? Caindo agora assim, o Santos ó. derretendo. Não devia ter feito essa piada. Vamos lá. Você sim. Mas é isso. E quem que vai dar audiência, Paulo? Alguém representando o observatório? A gente está fazendo uma requisição para a gente fazer uma participação, mas provavelmente, eu não sei se vai ser aceito ou não, mas se for aceito é algum observador certificado nosso que fica baseado lá em Brasília e que está ajudando com essas demandas. A gente está preparando um novo núcleo de apoio também do observatório. Acho que nas próximas semanas, aí no próximo mês a gente deve avançar, que é um núcleo de assessoramento à atividade parlamentar. Não para assessorar o parlamentar, mas para assessorar o observatório com relação a esses assuntos.
Então a gente está organizando isso lá com o nosso pessoal de Brasília. E quem já acompanha, observa aí desde o início, tem um dos primeiros episódios, uma das curiosidades que o Paulo trouxe era das placas. Como que as placas surgiram, os números, os códigos. Então depois a gente anexa lá na descrição desse episódio. É isso. Vamos entrar na nossa agenda aqui, Paulo? Agenda, o que temos para essa semana? O que tivemos? Bom, terça-feira, né, Pedro? Tivemos a realização aí do primeiro webinar do ano. Sim. Para trazer, né, tivemos a participação lá da Letícia, do Ministério da Saúde, foi bem bacana, para repercutir um pouco e também trazer um pouco do olhar do Ministério da Saúde com relação aos dados divulgados no relatório da OMS. Foi um evento muito legal, a doutora Letícia trouxe um conteúdo muito bacana, muita parte eu não conhecia, então ela fez um balanço geral do Global Report da OMS e ela trouxe como que foi a participação do Ministério em ajudar na elaboração desse relatório e levantar os dados e repassar para a OMS. Então ela mostrou até os questionários que você tem que preencher, qual que é o processo de trabalho, quem que está envolvido no grupo de trabalho. Então quem não conseguiu assistir lá na terça-feira, está gravado no nosso canal do YouTube e recomendo que assista. Legal, foi muito legal a participação da doutora Letícia, porque ela trouxe informações, como ela é da área de saúde, a gente lida muito com os técnicos de trânsito, então ela trouxe visões diferentes sobre o mesmo assunto. E trouxe pra gente, né, eu também não sabia, por exemplo, do Plano Dante, né, que é um plano relacionado à saúde e prevenção, não necessariamente trânsito, mas que contempla várias ações pro trânsito. E ele tinha sido abandonado, então achei que isso foi uma informação legal, porque a gente tem mania também de tentar inventar a roda toda vez, né? Sim. E tem um monte de coisa que já foi pensada, já só foi tentado, né? E às vezes é só continuar. Então acho que foi bem legal. E ela trouxe também um outro olhar, assim, dos vínculos com os programas de infraestrutura, PAC, por exemplo, e o resultado para a segurança no trânsito. Então achei que foi bem legal também essa parte da explanação dela. E gostei, foi um dos que eu mais gostei, assim, por conta do conteúdo, enfim, foi bem legal. Sim. Bem legal. Isso, então tá lá disponível, acesse nosso canal no YouTube e assistam. Tá disponível o vídeo e o relatório também, né? O relatório para download, então se tiver com dificuldade de encontrar no site da OMS, pode ir lá no webinar que está lá disponível. Boa. E falando ainda a nível federal, a gente tem disponibilizado muita coisa no nosso site, né, muito conteúdo lá. E recentemente a gente colocou os dados consolidados do DataSUS, né, Pedro? Sim. Em 2022. Conforme eu tinha descrito em 2 episódios passados, eu acho, que a gente falou sobre os dados. Então, esses dados que eu descrevi naquele episódio, eles foram consolidados em um pequeno relatório que está lá no nosso site, na aba PDI, agora com um novo menu lá que é o Dados. Então, a galera pode acessar lá esse report que mostra a diferença dos dados da DataSUS de 2021, a diferença entre 2021 e 2022. Então a gente vem aqui, PDI, dados e análise DataSUS. Então aqui tem os dados consolidados, tem algumas análises, né? E é legal que é interativo, né, Pedro? Então eu quero isolar aqui, sei lá, só 2018, 2019. Então a gente consegue brincar um pouco com esse mapa que tem separado por região. Trabalho bem legal aí que foi feito pelo Pedro e em fevereiro a gente tem mais novidade nessa área aí. Sim. Sem spoilers, tá? Isso, ok. Ok. E um outro assunto aqui da nossa agenda, no episódio passado a gente já tinha falado um pouco do programa Laço Amarelo, a gente mostrou aqui algumas peças do mês de janeiro, né? Agora já entramos em fevereiro, finalmente fevereiro chegou. Chegou mesmo. Feliz fevereiro aí para vocês. E a gente trouxe as renovações que nós tivemos naquela semana, e nessa semana também nós já tivemos algumas renovações do programa Laço Amarelo. Então, Aviação Santa Cruz, Instituto Elisabetta Randon, renovaram aí o contrato e estão com a gente mais uma vez. O Instituto, você sabe a característica do Instituto? Não sei. Edu, Voz da Consciência, sabe, Edu? Voz da Consciência, boa. Oi? Randon? O tipo de entidade que é a Randon? Não. Então, depois a gente... É interessante, porque eu estou chamando a atenção, porque eu sempre tenho falado, né, que a nossa rede de parceiros, ela é formada por várias empresas, não necessariamente que tenham um vínculo direto com o trânsito seguro. Então são empresas que estão sendo impactadas
por absenteísmo, por conta de afastamentos, de acidentes de trajeto, vítimas de trânsito. Então é legal que eles estão cada vez mais, empresas, organizações de outros setores estão vindo fazer parte do observatório. Instituto Elisabetta Randon, também é uma OCIP, há mais de 20 anos promove ações de educação, cultura, assistência social e segurança no trânsito para transformar vidas. É isso. Legal. E aí só para a gente falar do laço também, aqui é o primeiro conteúdo desse mês, tema do Laço Amarelo, mês de fevereiro, toda a nossa rede está trabalhando com o mesmo tema, com base nos conteúdos que a gente produz. E aí esse mês é o mês para falar sobre segurança de motociclistas. Então esse é o primeiro post, a gente vai mostrar aqui um por semana para vocês, que é o nosso calendário. E esse primeiro post ele traz o aspecto da vulnerabilidade desses motociclistas. Então aqui a gente fez um levantamento do número de motociclistas que morreram no Brasil nesse período, 119.735, e jovens entre 20 e 24 anos, representando aí 89% desse grupo de vítimas. Então é a primeira informação. A gente daqui para frente sempre vai trazer mais dados para essas postagens, ancorando aí com comportamentos seguros e com questões de cidadania, que é importante também. Isso. Bom, fechamos aqui a agenda do que aconteceu. Algo aí, Paulo, programado ainda para essa semana ou para a próxima, antes do próximo episódio? Não, acho que não. Para assim, de eventos significativos a gente não tem nada. Tem as reuniões que vão acontecendo, as visitas, mas eu acho que de contato com o público externo a gente tem, na verdade, o lançamento da nova série do outro podcast, que é o Prosa de Trânsito. Ainda essa semana. Ainda essa semana, já abrindo a série desse ano, eu tive a oportunidade de entrevistar o Joelson Veloso, que é o diretor de Relações Institucionais do Gringo, um dos nossos parceiros mantenedores sociais, que fala um pouco. O podcast, o Prosa de Trânsito, o objetivo dele é mostrar um pouquinho da trajetória das pessoas, até como fonte de inspiração para as pessoas que trabalham nessa área. Então, como é que uma pessoa que hoje atua no mercado de mobilidade segura, de mobilidade urbana, chegou nessa posição? Qual a trajetória que foi cumprida? Entender um pouco dessas empresas também, né? Como é a atuação delas nessa área, e colocar informação e conteúdo para ir para os nossos observadores. Esse é o grande objetivo. Então, a partir de... Acho que a hora que o pessoal estiver assistindo isso aqui já vai estar, né, no ar. Sim, sim. Então, vai lá no Prosa de Trânsito, nova série 2024. Isso. Nova temporada. Nova temporada. Beleza. Bom, chegamos aqui no momento da nossa dica e curiosidade da semana. Agora o Pedro vai ficar bravo comigo. Mas eu sempre trago uma dica, né? E aí, conversando com parceiros do observatório, eu recebi aqui... Você traz uma curiosidade. A curiosidade, verdade. O Pedro é a dica. E eu recebi aqui o Wagner Fonseca. O Wagner é super parceiro da NETS, uma empresa super parceira do observatório. Eles são especialistas em engenharia e segurança veicular. E aí ele estava me mostrando alguns conteúdos e aí a gente fechou uma parceria. Então eu vou trazer aqui algumas curiosidades que foram apresentadas e usando aí esse conteúdo da NETS. Então, mais uma vez, agradecer o Wagner aí por disponibilizar o conteúdo. Não ficou fácil, hein? Tem até o... que isso, cara? O negócio é caprichado. eu vim preparado dessa vez. Vou ter que ligar pro Wagner para ajudar também. Pô. Mas a curiosidade de hoje, tem pouca gente sabendo disso, mas por força de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, todos os veículos fabricados agora, a partir de 2014, tem que ter o ESP, que é o controle de estabilidade. Então essa é uma informação muito importante para a segurança no trânsito, porque 10 anos depois da entrada da vigência da obrigatoriedade de airbag e ABS, a gente tem um novo componente obrigatório de segurança para todos os veículos. O que é o controle de estabilidade? É um sistema eletrônico que ele é responsável pela estabilidade do veículo em situações críticas, independente da ação do motorista. Então ele ajuda o motorista a corrigir a dinâmica do veículo em situações críticas. Então, como é que ele atua? Ele trabalha não no travamento, mas ele freia, né, uma roda ou outra, dependendo se o carro está saindo de frente, está saindo de traseira. Ele tem essa capacidade de equilibrar o veículo e trazer ele de volta para a trajetória, utilizando o acionamento dos freios de forma individual nas rodas.
eu tive a oportunidade, até ter uma informação, um dado legal. O ESP é um dos avanços mais consideráveis e relevantes das últimas décadas. E a gente tem estudos americanos falando um pouquinho sobre o resultado e o benefício que o ESP traz. Então, num estudo feito lá nos Estados Unidos, o ESP reduziu 43% o número de sinistros fatais. Então, é um dado importantíssimo, importantíssimo. E ele evitou 83% dos capotamentos de SUV. E eu participei uma vez de uma dinâmica, uma pista de prova. Foi o Instituto Pará que fez esse evento e levou vários CEOs, né, de várias empresas. Eu tive a oportunidade de participar lá com eles. O que eles foram mostrar pra gente? Quando a gente contrata a frota, né, falando de CEO de grandes empresas, você vai sempre o mais barato, que veio com 1.0 peladão lá, o pé de boi. Então o que a gente foi fazer? A gente foi andar num carro que tem os dispositivos e andar nos carros que não tem para ver a diferença. A ideia era o seguinte: olha só o que você está proporcionando para o seu funcionário. E tinha os carros com ESP, e aí os pilotos lá de prova, eles tentavam capotar o carro para mostrar. E é impressionante, na hora que você vai utilizar o veículo que você está dirigindo e ele aciona, o painel do carro fica maluco, acende um monte de luz e tal, que ele está acionando todos os sistemas. E ele segura o carro no chão. E a gente fez teste com um SUV, que é as SUV grandes. Então realmente é um grande avanço para a segurança no trânsito. E começa agora, se você comprar um carro hoje, fabricado a partir agora de 2024, ele já vai sair, além do airbag ABS obrigatório, agora com um controle de estabilidade. Então o ESP é frenagem. Frenagem, freio. Ele controla freio e, dependendo de alguns casos, até aceleração, mas essencialmente freio. Controla o torque também. E assim? Porque se você, às vezes você tá com um carro com pouca tração, mas você tá acelerando que nem um maluco, isso piora a estabilidade do carro. Então ele controla isso também. Então aquele não acelera na curva, não freia na curva, ele ajuda você com isso. Legal Ficou mesmo. enjoado, hein? Oi? Ficou enjoado. Agora Eu vou ter que trazer 4 slides. Cadê o seu PowerPoint aqui? A minha dica da semana vem com um pouco de puxão de orelha. Então, assim, o síndico, né, do Florado de São José. Uma situação vivida no Florado de São José. Eu passo por uma travessia elevada todo dia, na frente da ACM. E assim, eu acho que eu sou um dos únicos condutores que respeitam a travessia elevada. Então, pro condutor que às vezes fica perdido como se comportar na travessia, na hora que você se aproxima dela, pense que você está na placa de pare. Então, freia o carro totalmente, olhe para os dois lados para ver se não tem ninguém atravessando e depois ultrapasse a travessia. O que eu vejo lá, um monte de condutor passando direto. Ou mal freia, mal vê se tem gente querendo atravessar. O pior são os que vêm e passam. passam. Eles acham que eles têm a preferência, mas não tem. Exato. Então, fica a dica misturada. Essa é importante, e até complementando sua dica, Pedro, até quem vai parar na faixa, tem que ter, como não é uma cultura ainda estabelecida, então tomar esse cuidado também, porque a gente tem casos de colisão traseira por conta de uma parada repentina. É lógico que tem desatenção no meio e tal, mas sempre que for fazer essa parada também, por isso que é importante você estar sempre atento ao trânsito, olhando a situação de longe, para você reduzir a velocidade de forma segura também, porque frenagem brusca também é uma atitude insegura, né, mesmo que seja por uma causa nobre, que é dar preferência para um pedestre. Eu já observei condutores pensando nisso, quando eles param na faixa pedestre para dar preferência para quem está tentando ultrapassar, eles acabam até ligando o pisca-alerta, para alertar mais ainda quem está vindo atrás. Se vocês acham que ajuda ou não. Ajuda, mas Esses é que assim, momentos. o pisca-alerta ele é recomendado quando o carro está 100% parado, né? Não quando ele está em movimento. Então talvez ajude quando você para. Eu acho que ajuda também. Acho que ajuda porque é uma sinalização, você está chamando a atenção para algo. E é importante também, quando você tem essa atitude cidadã, olha bem no retrovisor se não está vindo alguma moto atrás. Também. Dá com o braço, porque acontece às vezes de você parar e a moto passar no corredor. E a moto não consegue ver o que está na frente do seu carro, né? Às vezes tem um pedestre ali ultrapassando e a moto não viu. Importante essa dica. Falou de SUV, às vezes tem uma SUV, SUV você não vê mesmo. Vai estar tendo um monte agora no Brasil, né? Aumentando muita frota. Beleza, é isso? É isso. Polêmicas instauradas. Seguimos aí, vamos lá. Tu perguntou de eventos, né? A gente falou no começo. Acho que um evento principal da semana que vem é essa audiência pública. Sim, com certeza.
Então tá bom, gente. Esse foi mais um episódio do Observa Aí. O 40º. 40º. Comemoração, vai ter uma velhinha lá? Um bolinho ali depois? Ou vai ser só a hora que chegar no 100? Não, não precisa esperar tanto, pô. 50, né? Episódio 50 é especial. uma idade, né? É um número representativo. 50 são 50 semanas, quase um ano. É, exato. Então daqui 10 episódios a gente vai ter alguma coisa especial. Isso. Então tá bom. Gostaria de agradecer a toda a nossa O rede. sorteio da camisa do Santos. Olha só, hein? Será que vai ter torcida? Além de mim? Acho que não. Eu gostaria de agradecer a toda a nossa rede, os mantenedores do Observatório, a Abraciclo, Anfávia, CNTCS, Senat TL, né, Sistema Transporte, GoPlus, Gringo, iFood Piranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy Vibra, aos 536 observadores certificados. Aproveito e faço um adendo aqui que eles têm produzido muito conteúdo para a gente no site. Então, todo dia a gente tem tido aí mais de uma matéria, artigo produzido. Então, agradecê-los por essa participação e para quem não tem usado o espaço, utilize o espaço do Observatório. E agradecer a todas as empresas, prefeituras e entidades da Laço Amarelo, as prefeituras que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, galera. Até o próximo.